Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma conversa entre gerações. Me chamo Pérola Magalhães, sou mobilizadora da Rede Não Bate Duque e também coordenadora do movimento em que vamos falar hoje, que é pura luta, amor, resistência, é a Marcha Nacional das Mulheres Negras. Essa marcha reúne milhares de mulheres de todo o Brasil em defesa do bem viver, da reparação e do fim da violência e do racismo. É uma caminhada por justiça. A marcha e a Rede Não Bate Duque caminham por um objetivo em comum: um Brasil sem violências. Nesse novembro, nós vamos pensar em como educar é também prevenir, é criar com afeto. O que a marcha chama de bem viver, a Rede Não Bate Duque chama de educar sem violência. Segue no mesmo caminho, crescendo com amor, respeito e cuidado. Para bater esse papo, convidamos duas negonas incríveis que estão na linha de frente da construção da marcha. Mas antes de apresentá-las, vou fazer minha audiodescrição. Sou uma menina preta, estou usando turbantes que amarram meus cabelos negros também. Estou usando uma blusinha, um croppedzinho branco e estou de calça azul. Eu me chamo Luísa e eu tenho 14 anos e eu sou uma menina branca com cabelo liso e estou usando uma blusa verde e com acessórios. Hoje estão aqui com a gente Carolina Rocha, também conhecida como Dandara Suburbana. Ela é escritora, historiadora e pesquisadora. Carolina atua nas encruzilhadas entre literatura negra, espiritualidade de matriz africana e enfrentamento ao racismo. É autora dos livros Como a Culpa é do Diabo, que reúne histórias e memórias sobre o protagonismo negro no Brasil. Nossa outra convidada é a Ariane Magalhães, historiadora em formação pela UERJ, coordenadora do comitê da Segunda Marcha Nacional de Mulheres Negras, presidenta do coletivo Axé em Luta, coordenadora da Rede Nacional de Mulheres do Axé do Brasil e, modéstia à parte, mãe da Pérola. Então, Ariane, vamos lá. Para você, além de explicar o que é a Marcha Nacional das Mulheres Negras, nos dar essa introdução do que se trata a importância que ela tem para a vida cotidiana das mulheres pretas do Brasil. Oi, gente, tudo bem? Pérola já me apresentou aí, né? Então, seguindo o modo de vocês, eu também vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra, gorda, de cabelo black, preso para cima. Eu tô com uma blusinha preta, com uma saia colorida, entre amarelo, preto e branco. E eu tô usando um colar com feijões. E a marcha, para mim, ela, para além do marco histórico, ela também é uma forma de política de transição, porque para a gente conseguir reparação de fato, a gente precisa passar por políticas de transição. Então, a marcha, ela é um mecanismo, porque muita gente pensa que é só um ato manifesto. E ela é muito mais que isso, porque desde quando mulheres, negras começaram a se reunir, a se aquilombar, né, como muito bem a nossa companheira consegue explicar, quando a mulher negra ela começa a se aquilombar, a se reunir, ela consegue transformar realmente a estrutura de toda a sociedade. Então, a partir desse momento, a gente começa a conquistar coisas que antes pareciam impossíveis. Existem diálogos hoje que parecem que ainda são inalcançáveis. E através da reunião de mulheres negras, sobretudo a partir da marcha, a gente consegue alcançar coisas, legislações, propósitos, anseios e direito ao bem viver, mesmo que de maneira tímida ainda, porque ainda tem muito para conquistar, a gente consegue avançar nas nossas propositivas. A gente volta esse ano, depois de 10 anos, a Brasília, para bradar por reparação e bem viver, justamente para falar sobre o que a gente já conquistou, o que a gente ainda precisa conquistar, né? E uma dessas coisas é justamente o direito à vida, né? O direito à cidade, mas sobretudo o direito à favela. Porque quando a gente fala o direito à cidade, parece algo muito distante, a gente acaba pensando logo no asfalto, sendo que a gente, para se manter bem, a gente está querendo bem viver e reparação também. A gente, antes de mais nada, precisa ter o direito de ir e vir, entrar e sair da nossa comunidade, da nossa favela. Temos certeza de que o perigo que vem do alto, do lado, por baixo, ele não vai alcançar a gente dentro da nossa casa, deitado em cima do nosso travesseiro, com um tiro de fuzil, só por causa que o Estado decidiu quem chegou a hora de morrer e quem pode ainda continuar vivo.
Em resumo, a marcha ela é um mecanismo de transformação, né, e construção de políticas públicas eficazes, não só para a mulher preta, mas para o povo preto como um todo, mas também ciente de que isso vai impactar toda a sociedade, porque, levando em consideração que a gente vive numa sociedade capitalista, quando a mulher preta melhorar, ascender, o homem branco e as outras pessoas que estão com as vozes além da nossa, a vida deles não está melhor do que a nossa, né? Infinitamente. Então é isso. A marcha ela é um mecanismo de construção de políticas públicas eficazes para os nossos, feita pelas nossas. E as mulheres pretas já chegam muito adoecidas nessa segunda marcha, né? Se a gente for parar para pensar na perspectiva do quadrandual, em que nós fomos vítimas, alvo, nossa pele preta, foi alvo de um projeto de chacina da nossa comunidade, faz a gente pensar em qual é a simbologia da marcha agora, porque ela já tinha um significado antes. Agora a gente chega a isso, depois de pensar as mulheres pretas enquanto esses alvos, mas para além de mulheres, mães, filhas, irmãs, amigas, pessoas. Então a marcha agora traz uma simbologia muito maior e infelizmente vem um combustível a partir, de forma primordial, da dor, que as mulheres negras vão chegar nesse momento com muita dor. Você tocou num ponto principal, porque a gente nunca vai deixar de falar sobre a questão do direito à favela. Sendo que quando a gente é acometido de maneira tão cruel pelo Estado, todo o povo preto morre um pouquinho e toda mãe chora também. Então, a gente, até aquela fatídica terça-feira, dia 28 de outubro de 2025, a gente tinha uma perspectiva para a ida à marcha. E aí, de repente, a gente se vê enlutada. Então, quando a gente se vê enlutada, a gente percebe que a gente tem que reconfigurar o nosso combustível. Isso não significa que a gente recuou, que a gente vai falar de maneira mais branda. Nada disso. A questão é que a gente realmente tinha uma perspectiva e já íamos falar da questão da necropolítica que acontece no estado do Rio de Janeiro, sobretudo. Mas agora, a perspectiva ela se transformou em algo preponderante. Não tem como chegar em Brasília e não falar da chacina. Não tem como chegar em Brasília perguntando o que houve com a DPF 635 que não foi cumprida no nosso estado. Não tem como chegar em Brasília sem falar da PEC da segurança. Não tem como chegar em Brasília sem falar da definitiva extinção das operações na favela. Porque, como eu disse a priori, tudo que a gente já reclamou lá atrás, por exemplo, as cotas raciais, que também são políticas de transição e não políticas de reparação necessariamente. Sim. Quando a gente reivindicava as cotas foram implementadas em 2012, né? 2011 ou 2012, se eu não me engano. Que na UERJ foi antes, foi Né? 2005. Na UERJ foi antes. A UERJ ela realmente pioneira. 2003. Entre 2003 e 2005. Então, assim, a gente está aí desde a primeira década do ano 2000 conseguindo caminhar. Eu chego na universidade pública, eu chego na UERJ em 2022 aos 32 anos, graças às políticas de cota, né? Cheguei lá em primeiro lugar com conceito A, gosto de refrisar isso, porém, eu enquanto mãe, trabalhadora e uma série de outras coisas mais que eu faço, para mim só foi possível alcançar aquele espaço graças às políticas afirmativas de cota. Então, quando eu falo a respeito da extinção das operações das favelas, todo mundo fica assim, nossa, que coisa irreal. Não é real, inalcançável. A política de cotas também era. Era algo que todo mundo achava, não, isso nunca vai acontecer. Isso não existe. O cérebro de todo mundo é da mesma A coisa. abolição da escravatura era real, né? Na verdade, a escravidão já foi legal, né? O que é muito pior, né? Existia, né, documentação de propriedade de outras pessoas. De outros corpos. De outros corpos, e esses corpos eram pretos. Então, quando eu falo da extinção da favela, eu falo de uma perspectiva de que sim, vai ser luta, vai ser discussão, mas que é possível alcançar. A primeira marcha acontece em 2015 em Brasília e reuniu mais de 100 mil mulheres negras de todo o país. E agora, 10 anos depois, a segunda edição está marcada para o dia 25 de novembro de 2025, também em Brasília, com a meta de reunir 1 milhão de mulheres.
Como está sendo esse processo de mobilização mesmo, com todos os países? A marcha ela já tomou projeção global, né? Tá com praticamente todos os estados do Brasil mobilizados para ir. E ela já tomou projeção global, né? Tem dezenas de países no mundo que vão participar. E a gente está vendo uma mobilização muito bacana, porque a gente vê que aconteceu meio que um esfriamento nos últimos anos a respeito da necessidade de falar sobre reparação e tudo mais. Muita gente acabou entendendo isso como uma perspectiva trivial, digamos assim. Sendo que a necessidade de falar, eu sempre falo, gente, a gente tem que tratar a questão do antirracismo de uma maneira religiosa. Né? Porque, e não estou falando a respeito de religiosa, da maneira do dogma e tudo mais, mas é porque quando você trata algo de maneira religiosa, você não deixa de fazer. Você tem um compromisso com aquilo. Então, o antirracismo ele tem que ser tratado dessa forma, né? Sobretudo como se trata de interseccionalidade. E a marcha, ela traz tudo isso. Por quê? Ela fala dessas encruzilhadas que Carolzinha, né? Sempre vou voltar para Carolzinha, porque eu sou muito fã de Carolzinha. Né? Enfim, ela é cola de mãe preta, não adianta. Quando eu tô triste, eu abro as redes sociais só para ver lá o recado que ela deixa para mim no dia. E aquilo pega em muitas mulheres, porque as mulheres fazem isso. Uma com as outras, mulheres negras fazem isso uma com as outras, mesmo sem conhecer. Elas são colo de mãe preta. Às vezes de manhã eu tô muito triste, tô muito chateada. Ou então chego à noite e aí parece, não, é só rede social. Não, é acolhida. Porque eu leio aquilo ali e eu falo, é para mim. Então, retornando à questão da mobilização da marcha. A partir do Rio de Janeiro, a gente tem em torno de 20 ônibus confirmados a partir do Comitê Impulsor. Tem mais ônibus que vão sair dos territórios, né? E a gente vai ter a estrutura para lanche, para almoço. A maioria das caravanas, elas vão sair do dia 24, vão chegar lá, algumas vão chegar no dia 24 com jantar garantido. No dia 25 tem almoço, tem café da manhã, almoço e jantar garantido também. E a maioria das caravanas vão retornar no dia 25 à noite para chegar nos seus territórios no dia 26, dependendo da distância, porque tem lugar que realmente vai levar 2 dias de ônibus. A gente decidiu pela terça-feira, justamente por ser um dia que o Congresso está funcionando. A gente quer que aqueles homens brancos engravatados vejam a mulher preta em ação, porque a nossa estimativa é de 300 mil a 1 milhão de mulheres em Brasília no dia 25, com projeção para mais. E a gente espera que todas conseguimos, né? Todas que estamos mobilizando, estejamos lá. E, para mais do que isso, é importante que eles vejam essa nuvem de mulher negra para entender que a gente é capaz de parar esse Estado se a gente quiser. Que realmente, como bem disse Angela Davis, quando a gente se move, a estrutura da sociedade se move junto. E aí, coincidentemente, a gente está indo para Brasília bradar pela nossa vida, pelo corpo preto vivo, pelo corpo do jovem preto da comunidade vivo, através da educação de qualidade, laica, gratuita, que alcance a todos, e não de maneira seletiva. Sim. Então, a respeito da mobilização, é basicamente isso, né? Dá tempo ainda, quem quiser participar conosco. É só procurar o Comitê Impulsor, procura pelas redes sociais. Aqui no Rio é a Comitê RJ MN 2025. Esse é o mesmo endereço do e-mail, pode nos procurar por lá também, que a gente vai alocando. A gente não vai deixar nenhuma preta para trás. Até porque a gente quer voltar para os nossos territórios com discussões propositivas e construção de políticas públicas eficazes que nos levem realmente à reparação e bem-viver. Gente, fiquei te ouvindo. Bom te ouvir, né, Ariane? Bom a gente estar aqui. Primeiro, agradecer pelo convite. Eu sou Carolina, vou fazer minha autodescrição também. Sou uma mulher preta, de pele clara, tenho cabelo crespo, estou com um colar de miçanga na cor vinho, uma blusa na cor off-white, um kimono também off-white marrom e tenho um brinco de búzios. Sou uma mulher gorda e alta. Tenho 38 anos. Observem as mãos. Possuem de 5 a 10 dedos de bordadeira. São todas artesãs, costureiras de destinos. Eu digo, repito e insisto. Neste país, todo mundo deve a própria vida a uma ou mais mães pretas. Seus braços abençoados regem muitos caminhos.
e vez ou outra ofertam uma boa receita que cura e regenera, além de trazerem o poder de desvendar os códigos secretos das ervas. Nossas escritoras favoritas que tecem boas histórias como quem respira. Eu te desafio a encontrar uma que não tenha sido imortalizada pela força especial de profetizar palavras, o tipo da boa educação que trazemos de casa. Mães pretas também são orgásticas, cabaças míticas onde mistério, cura, autonomia e magia se cruzam para garantir o sustento de cada dia. Eu sou feliz de ter pelo menos uma dúzia delas em minha companhia. As de ontem, as de hoje, as de sempre. E numa espiral sofisticada de tempo, sou de uma só vez parte e fonte. Ora filha, que pede colo entre os seios fartos. Ora mãe, a bradar com valentia. Todas cheias de energia para construir e sonhar como quem tempera comida, pouco a pouco para sentir o gosto. Tem muita água escorrendo do rosto de quem pariu o Brasil e ainda paga alto imposto, dando tudo de si e ganhando pouco. Mas isso não fica sem resposta. Mãe Preta mandou avisar que hoje, como nos ensinou Cristiane Sobral, os pratos não serão lavados. É dia da gente se sentar à mesa e degustar o cardápio inteiro, de cabo a rabo, da entrada à sobremesa. O banquete é mar. Foi Iemanjá que mandou chamar e reuniu toda a sua corte e realeza. De barco em barco vemos mulheres âncoras, de ombros e quadris largos, ventres robustos, prontos para parir um mundo, assim como receber todos os presentes merecidos. Honrarias sem tamanho para aquelas que pesquisam, elaboram e executam os planos. Agora, minhas irmãs, a maré está para peixe, desde que ninguém largue o leme, pois quem leva e não entrega tende a morrer na praia. Observem as mãos. Linhas revelam armadilhas. Por isso, Mãe Preta, eu te peço, deixe só os peixes bons e leve para bem longe tudo que for lixo e resto. Odoiá. Odoiá. Ai, a poesia, né? Como diria uma poeta que eu gosto muito, Riane Leão, essa onda de mar bravo que nos ajuda a nomear nossas emoções mais profundas. Estamos aí nas vésperas da Marcha Nacional das Mulheres Negras. É muito importante estar fazendo esse bate-papo aqui entre gerações. Somos mulheres de gerações diferentes, mas que temos o mesmo propósito, né? Nos proteger e garantir a nossa continuidade com bem viver. Tem uma coisa que eu sempre falo, a gente não quer só sobreviver, a gente quer existir com dignidade, capacidade de sonhar, de nos mobilizarmos, de sentir prazer, de sentir alegria, de criar as nossas filhas com o máximo de segurança. Então a gente não quer só sobreviver. Sobreviver é muito pouco para as mulheres que constroem esse país. Nós somos a maioria da população brasileira, mais de 56% são de pessoas negras, dessas tantas, mais de 30% são de mulheres negras. Nós somos a maioria nos espaços de construção política coletiva, mas nós não somos a maioria em Brasília. Nós temos uma capital federal que reúne os 3 poderes da República, executivo, judiciário e legislativo, e nós temos uma minoria de mulheres negras na dirigência, na liderança dos poderes públicos neste país. O que é uma grande contradição se a gente pensa que somos um mar de mulheres, né, que Iemanjá reúne e manda chamar, que está na linha de frente, tanto os enfrentamentos das violências que sofremos enquanto população brasileira, porque as mulheres negras não defendem só o direito de pessoas negras, defendem o direito de todas as pessoas na sociedade, como também na construção de tecnologias e ferramentas de existência, de cura, de saúde. Nós promovemos saúde no Brasil, desde o período colonial de maneira histórica. Nós promovemos ciência, nós criamos as tecnologias de afeto que permitem o aquilombamento que nos faz existir com menos solidão. Quando a gente tem uma chacina, como a que a gente teve no Rio de Janeiro, agora, no final de outubro,
entre das duas maiores favelas que a gente tem, 2 complexos de favelas, que é o Alemão e Penha, nós temos produção de luto e de solidão. Quando a gente fala de solidão de mulheres negras, nós não estamos falando de falta de beijo da boca. Exatamente. Nós não estamos falando da falta de um namorado ou de uma namorada. Nós estamos falando de mães que enterram os seus filhos ainda crianças, ainda adolescentes. De mães que passam a vida chorando pelos seus que partiram de maneira precoce e covarde, que foram assassinados. Quando a gente fala de solidão, a gente está falando que a gente chega no Sistema Único de Saúde e as nossas crianças não recebem toque, não são olhadas. A gente não recebe atendimento decente, respeitoso, porque os nossos corpos são vistos como animalizados. Nossos corpos são vistos como menos dignos de anestesia, de cuidado, de carinho, de afeto, de abraço, de acolhimento. Então, isso é política de solidão. Isso é o que a gente chama de necropolítica, política de morte, de extermínio. Não morre só aquelas pessoas que são alvejadas a tiros, ainda que isso já seja muito. Morre todas as outras que, de alguma maneira, vão lutar por reparação, memória, justiça, que vão enlutadamente relembrar diariamente o nome dessas vítimas. E aí, como falar de bem viver diante de tragédias cotidianas e coletivas? Porque a chacina, infelizmente, não é um caso isolado. A gente tem um monte de outras, não só no Brasil. Se a gente olha para o mundo, a gente tem agora várias guerras acontecendo simultaneamente, algumas que ainda têm um pouco de visibilidade, outras tantas no continente africano, que a gente nem sabe que existem. Então, como é que a gente consegue fazer mais do que simplesmente estar de pé, de punho cerrado e em luta, porque a gente não tem escolha? É um privilégio hoje no Brasil ter pessoas que podem escolher se elas vão lutar ou não, se elas vão participar ou não de lutas políticas, que elas vão ouvir ou não chamados coletivos. Quem está na dúvida é porque tem o privilégio de não precisar estar o tempo todo se mobilizando e movimentando para defender a sua comunidade. Nós, enquanto pessoas negras, fazemos isso historicamente, porque só estamos aqui de pé por causa disso, né? E haja a nossa capacidade de família extensiva, haja terreiro, haja macumba tão demonizada, não à toa, porque faz parte das nossas tecnologias de sobrevivência e cura. Né? Então, se a gente pensa nisso tudo, eu acho que é uma grande ousadia dessas mulheres, de nós, estarmos indo para Brasília 10 anos depois, na conjuntura política que a gente tem, para dizer nada sobre nós sem nós. Exatamente. A marcha podia acontecer em qualquer outro estado do Brasil. A marcha acontece na capital federal para dizer a todos os senadores, a todos os deputados, a todos os membros do judiciário, eu estou falando no masculino propositalmente, porque são a grande maioria de homens brancos, a todos os diplomatas, que Brasília é cheio de diplomatas, a todos os banqueiros, a todos os empresários, que não basta só usufruírem do nosso dinheiro, da força do nosso trabalho, quase que escravizado. É preciso também engolir a nossa fúria, porque a gente está indo com raiva, a gente está indo com fúria, porque a gente não constrói nada com uma leveza, uma suposição de leveza branca, e a gente também está indo com amor, com afeto, com acolhimento, com desejo, com sonho, com possibilidade de futuro. Quando a Ariane fala que a gente precisa construir as políticas de transição, mas precisa ir além delas, ela está falando de futuro. Ousamos falar de futuro, mesmo que o presente seja infernal para a realidade da nossa população. E ousamos porque a gente quer que meninas como vocês não tenham a sua trajetória interrompida por um país que não garante dignidade, cidadania, direitos e justiça para a sua população. Então a gente está indo falar de futuro porque a gente acredita que é preciso sonhar, é preciso criar outros imaginários coletivos sobre as nossas existências, e é possível fazer isso tudo. Quando eu falo que a gente está com raiva, a gente está com luto, mas a gente também está com alegria, a gente também dança, a gente continua tendo filhos e filhas para o terror dessa sociedade que quer acabar com o útero de pessoas pretas para que a gente não reproduza
Nós continuamos tendo filhos, filhas, filhos e vamos continuar tendo. E a gente vê muita esperança nos olhos de meninas como vocês. E é por isso que a gente continua lutando, na certeza da continuidade, mas na certeza de que a gente precisa também renovar as possibilidades, as narrativas e os imaginários. Então, hoje, acho que a Ariane falou uma coisa muito importante. Não é só um ato manifesto, não é só uma caminhada, não é só uma manifestação, não é só marchar. É um mecanismo, é uma tecnologia, é uma ferramenta. A gente se aquilomba historicamente, a gente se ajunta. Os ajuntamentos de pretas e pretos é algo histórico para nós. É lá que uma vai chorar porque ainda está sofrendo pela dor do filho que foi assassinado, mas tem a outra que vai segurar a mão e vai dizer assim: você já bebeu água? Você já almoçou? Que é isso que a gente faz. Você já comeu? Você quer o banheiro? Você quer parar? Você quer respirar? Nós temos mulheres com deficiência, nós temos mulheres idosas, nós temos mulheres jovens, e todas estarão lá, cada uma dentro dos seus limites, cada uma dando o seu possível e aprendendo também que merece mais. Eu acho que é isso que esse momento histórico faz pra gente. Tem uma pressão política, mas ao mesmo tempo, e a gente faz tudo junto, que a gente é de Exu, e Exu ensina pra gente que na encruzilhada a gente tem a soma, a gente não precisa escolher. Eu não preciso ser consumida pela minha raiva porque a minha raiva é legítima. Eu posso caminhar com a raiva e caminhar com amor, caminhar com afeto e caminhar com alegria. E quando a gente se encontra, a gente vai também poder aprender uma com a outra. A gente vai poder também formar, a gente se forma constantemente. A formação pra gente é um ato constante, né? Sim. E isso a gente vai fazer juntas em Brasília. E é muito importante, porque sozinha é muito difícil. Já tem muita coisa que a gente faz sozinha. Eu estava te ouvindo há poucos dias, né, Pero? Você falou sobre isso. A gente já pega o ônibus sozinha, a gente já paga a conta sozinha muitas vezes. A gente faz muita coisa sozinha no cotidiano. Se a gente não tiver estratégias de como a gente consegue, em momentos, ainda que sejam específicos, buscar formas de construir juntas, de se olhar, de se abraçar, de se tocar, de olhar a outra e admirar, de sentir a outra, de permitir que essa espiritualidade também, que esse invisível que a gente acredita, possa nos fortalecer, a gente não consegue continuar sorrindo. E a gente tem sorrido. A gente faz samba, faz jongo, faz jazz, faz maracatu, a gente faz macumba, a gente faz narrativa, a gente faz televisão, cinema, teatro, a gente faz muita coisa, né? Então, sem dúvida, esse é um momento muito importante para a gente. E eu espero que as mulheres que estejam ouvindo a gente, principalmente as mulheres negras, que elas, ainda que não dê para ir para Brasília, que elas possam acompanhar as redes sociais umas das outras, que elas possam olhar, que elas possam, de alguma maneira, sentir a energia, a vibração e o propósito desse movimento e desse momento, e também consigam fazer ações nos seus territórios, né? Porque Brasília só é possível 25 de novembro porque tem milhares de outras mulheres em cada território de favela, subúrbio, periferia, fazendo ali cotidianamente um pouquinho, que é muito, e aí a gente tem uma culminância histórica para que a gente possa contar essa história, que se a gente não contar, ninguém vai contar pela gente. E isso aqui também é um documento, que a gente está fazendo aqui é um documento, é registro, né? É política de memória e reparação, e a gente também possa dançar, se divertir, celebrar. Eu espero, né? Espero que haja tempo de sambar, brindar, e que a gente possa desaguar, desabar, remontar, né? Fazer todos esses rituais que a gente faz enquanto seres humanos que somos.